Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para você receber essas informações, você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, meus queridos aqui, estão conosco aqui nesse local abençoado, separado por Deus. E uma boa noite para você também, cumprimento você que está em casa, aqui, realmente, falando com você que está em casa, você que nesse momento ligou a sua TV, ligou o seu tablet, seu celular, saiba que Deus tem maravilhas para fazer esta noite. Estamos aqui separados pelo Senhor para adorar o nome do Senhor, para ouvir a sua voz. Saímos desse local edificados pela sua palavra. É uma oportunidade muito legal, muito boa. A semana vai transcorrendo e nós já estamos na quinta-feira. Quero convidar você a louvar conosco, a cantar conosco esses cânticos. Esse primeiro cântico que diz: fonte és tu de toda bênção. As bênçãos todas vêm de Deus, tudo que temos, tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo vem das suas mãos e por isso nós vamos cantar com alegria. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá, Alex. Jesus me socorreu e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Meu perdido procurou-me longe do meu Deus sem muros. Os pecados Deus lavou-me com o sangue o bom Jesus. Cada dia em oração, teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é
é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Esse hino, esse próximo cântico, um hino muito bonito, que se chama Aflição e Paz. Se paz amas tu, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos dá, Pai. Agradecemos ao Senhor pelas Tuas bênçãos e pelas Tuas misericórdias, Pai, renovadas, Pai, a cada manhã, Senhor.
Deus, chegamos aqui, ó Pai, com o nosso coração contrito na Tua presença, nesse momento, Pai, confessando os nossos pecados, Deus. Ó Deus, sonda o nosso coração, Tu conheces, ó Deus, a cada um de nós, e nós temos a consciência, Deus, que pecamos a cada instante, a cada momento, Senhor. Mas Tu é o Deus misericordioso, Senhor, que através da ação salvadora de Jesus, ó Pai, através dessa ação, Pai, nós encontramos, ó Pai, um local de arrependimento, Pai, e nós chegamos a Ti para pedir perdão, Senhor. Ó Deus, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e Pai, abençoa o Teu povo nesse momento, reunido em Teu nome. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus inunde a nossa vida, nós que aqui estamos, você que está em casa. Quero ler com os irmãos o texto de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 14 a 16, que nos prepara para esse momento de consagração, quando diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Até aqui. Há um paralelo que a gente consegue perceber aqui nesse texto de Jesus para os seus discípulos. Jesus, quando ele olha para a multidão, ele se compadece da multidão. O texto vai deixar muito claro, ele se compadece. E ao se compadecer da multidão, Jesus ali, ele cura os enfermos. Os discípulos, o olhar dos discípulos não foi um olhar de quem se compadeceu da multidão, mas o olhar dos discípulos foi: olha, nós temos apenas 5 pães, os peixinhos, esses pães e peixinhos dá só para a gente, então despede a multidão, para que ela possa buscar alimento para si mesmo. E Jesus, quando ouve essa palavra dos discípulos, ele desafia os discípulos e fala assim: não, tem nada de despedir a multidão. Dai vós mesmo de comer. A gente vive no meio de uma multidão que está faminta, uma multidão que está enferma, e que muitas igrejas ou muitos cristãos têm olhado para essa multidão e dizendo no seu coração: despede essa multidão, não vamos ficar perto dessa multidão, vamos ficar distantes dessa multidão. Muitos que perderam a sensibilidade do amor ao próximo. Jesus não. Jesus, quando ele olha, ele se compadece. Esse é o olhar de Jesus. E quando a gente olha para o papel da igreja na sociedade, é Jesus dizendo para nós: dai vós mesmos de comer. E por isso que nós temos abraçado projetos que têm investido amor a crianças e também aos idosos. Por isso que nós temos investido em projeto social lá no sertão da Bahia, onde hoje 1.128 crianças elas foram alimentadas, algumas de manhã, outras à tarde, porque nós entendemos que a responsabilidade nossa é a ordenança do Senhor Jesus: dai vós mesmos de comer. E fazemos isso de que forma? Através do nosso ajuntamento, através da nossa cooperação na obra do Senhor. Quando nós somos fiéis nos nossos dízimos e as nossas ofertas, para que a nossa igreja também possa ser fiel com essas instituições com quem nós somos parceiros, para que o alimento chegue até a essas pessoas que tanto precisam. Por isso, está na nossa tela os dados bancários da nossa igreja, que sem nenhuma pressão
e constrangimento, mas é um convite a que você possa fazer parte dos nossos projetos sociais, para que você possa ofertar e nos ajudar nesses projetos que temos, para podermos a cada dia, né, e a cada mês sermos fiéis em todo o nosso compromisso assumido com cada uma dessa instituição, mas acima de tudo para sermos igreja, porque entendemos que aqueles que estão com fome são nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e nós somos chamados por Deus para poder desenvolver este amor. Seja você na sua casa, através dos dados bancários e aqueles que aqui estão, com os dízimos e ofertas que podem ser ofertados e dizimados ao Senhor ao final do culto. Nós fazemos isso com alegria para poder suprir as necessidades daqueles que tanto precisam. Nós vamos orar, pedir a Deus que Deus nos dê a graça de continuarmos a ser uma igreja generosa, uma igreja sensível à necessidade do outro, e que a nossa igreja continue tendo condição de dar o que comer àqueles que tanto precisam. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, nos apresentamos diante de Ti, Pai, querendo nos consagrarmos em tudo aquilo que somos e viermos a fazer, Pai. Seja nossa vida familiar, pessoal contigo, seja o nosso trabalho, em nossa vida de relacionamento, Pai. Não há prazer nenhum em viver contrário à Tua vontade, envergonhando a Ti. Queremos cada vez mais, Pai, nos consagrarmos diante de Ti. De igual forma, Pai, queremos apresentar a Ti nossos dízimos, nossas ofertas, parte do muito, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos sustentado, não tem deixado faltar o sustento, seja ele material ou espiritual, em nossos lares. Obrigado, Paizinho, por esse privilégio. E clamamos a Ti, Senhor, que aqueles que estão em melhores condições possam dar porções dobradas, sejam generosos para poder servir em Tua casa também. E os que se encontram em dificuldades financeiras, seja de trabalho ou por falta de organização, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor abra portas sem medidas, para que eles tenham esse privilégio também, Pai, de poder Te servir, de poder trazer na Tua casa parte do muito, ó Pai, que queremos que o Senhor há de derramar na vida deles, para que não falte o devido sustento aqui, para que daqui possa sair, continuarmos a honrar os compromissos já assumidos, levar a Tua palavra para essa nossa cidade, a esse nosso Brasil, a este mundo, Paizinho, tão sedento de Ti, para que o Senhor Jesus continue mais e mais a ser divulgado, anunciado, como único e suficiente Salvador, como único caminho que nos leva a Ti, como uma única verdade, verdade que um dia, Pai, ganhou forma e que no futuro há de voltar esta verdade para poder resgatar a Sua igreja. Obrigado, Paizinho, pela palavra que lemos, pois aprendemos no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 14, que a sede do povo, a fome do povo, não era pelo pão em si e pelos peixinhos, mas eram para ser saciados pelo Senhor, que o pão que Ele deu, a fome nunca mais voltou. A água que Ele dá jorra fontes inesgotáveis. Por isso que é assim que cremos, Pai, que aquilo que trazemos à Tua casa, elas são abençoadas, vidas são alcançadas, libertas para viver uma nova história contigo. Anima sempre Teu povo a se encorajar, a crer nessa verdade. Continua a abençoar aqueles que têm administrado os dízimos e ofertas, para continuarem a fazer com decência, com alegria, com honradez, com temor e tremor diante de Ti, como até aqui temos feito. Assim Te oramos, Pai. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Se acaso me esqueci da Tua graça, Mamãe,
Se tu fazes-me lembrar da tua graça, me acolher. Tu és grande e poderoso, Deus, Pai amado, que proteges teus, te consagro. A vida que me deu, pois teu filho por mim morreu. Tudo que tenho é teu. E à noite antes de deitar, tua mão sobre mim está. Diante do teu trono prostrado está o meu coração, clamando por perdão. Tu és grande e poderoso, Deus, Pai amado, que proteges teus, te consagro. A vida que me deu, pois teu filho por mim morreu. Tudo que tenho é teu. Não há o que temer, sei que comigo estás, me escondes em ti. Teu Espírito em mim, Jesus, que ao teu lado está, intercedem por mim. Intercedem por mim. Ouvirás. Tu és grande, poderoso, Deus, Pai amado, que protege os teus, te consagro. A vida que me deu, pois teu filho por mim morreu. Tudo que tenho é teu. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu queria chamar a atenção apenas de um versículo. Mateus capítulo 6, o versículo 33 desse capítulo. Parte do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo muito conhecido de todos, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Até aqui. Ó Deus, que o Senhor, de maneira muito especial, continue falando ao nosso coração, daqueles que aqui estão, que somos nós, daqueles que estão participando deste culto em casa, daqueles que estão assistindo, ó Pai, este culto nas nossas redes sociais. Pai, que o Senhor, de maneira muito especial, faça com que esta palavra possa ser alimento para as nossas almas e fortalecimento, ó Deus, que tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos falado nas quintas-feiras sobre o tema As Demais Coisas. As demais coisas. E hoje, de maneira muito especial, sobre esse texto, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar sobre este tema. E quando esse tema ele é abordado, nós podemos perceber que quando falamos as demais coisas, a gente entende que vivemos numa sociedade onde as pessoas estão em busca das demais coisas. As pessoas elas estão em busca de tantas coisas neste mundo que a gente vive. E a sociedade nossa, muitas pessoas, elas são movidas por essa busca desenfreada pelas coisas deste mundo. E quando a gente percebe, e vamos analisar um pouco mais a fundo, há duas formas de serem entendidas essas demais coisas. A primeira são coisas sem importância. Por exemplo, você vai fazer uma feijoada em casa. Então, aí você chega e fala assim, olha, eu já comprei o feijão, já comprei o paio, já comprei alguns umas carnes de porco, né? E as demais coisas. O alho e tantas outras coisas que eu não vou dar receita, porque eu também não sei fazer feijoada. Mas as demais coisas, elas podem ser coisas sem importância. Mas, por outro lado, também podem ser coisas importantes. As demais coisas. Assim como pode ser coisa sem importância, também pode ser uma coisa de grande importância. E nesse texto, Jesus ele vai tratar sobre esse tema, e essas demais coisas, Jesus vai falar a respeito das coisas da vida, daquilo que a gente come, daquilo que a gente veste, da nossa preocupação quanto ao dia do amanhã. Jesus vai dizer para os discípulos, olha para os animais, olha para as aves do céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm trabalho, não têm carteira assinada, na segunda-feira eles não têm que trabalhar, mas o Senhor, o nosso Pai, é aquele que os alimenta todos os dias. Ele vai dizer olha para os lírios do campo, vai dizer, olha os lírios do campo, quem os veste? Senão o próprio Deus. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. E a grande pergunta de Jesus para os discípulos foi, não valeis vós muito mais do que eles? E Jesus vai trabalhar ao coração dos discípulos, e nesse sermão, a ansiedade que é comum a todos nós vivemos a ansiedade, e essa ansiedade é a preocupação com as coisas desta vida. E Jesus ele vai trazer uma palavra muito clara e muito evidente sobre essas demais coisas que nos são acrescentadas. E nesse texto, nesse versículo, ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, que as demais coisas elas nos são acrescentadas quando, de fato, buscamos a Deus. Por isso ele vai dizer para a gente, buscai. E quando ele vai falar desta primeira palavra, que é uma ação dada ao homem, ele vai falar que
para buscar a Deus é necessário, primeiro, uma iniciativa humana. E dentro dessa iniciativa humana, o texto vai dizer para a gente, este versículo tão pequeno, ele divide-se em duas partes, que a primeira parte ele fala do modo ativo, da forma ativa como ser humano, como cristão, ele desenvolve. E nessa forma ativa ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E tem a forma passiva. E a forma passiva é, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A grande dificuldade é que muitos cristãos, eles estão em busca das demais coisas que nos são acrescentadas, mas não querem, de fato, buscar a Deus em primeiro lugar. E quando a gente fala esse buscar que é necessário, primeiro que a iniciativa, para a gente entender essa iniciativa, partindo do cristão, Jeremias ele vai nos dar um ensinamento mais profundo a respeito disso, quando Jeremias ele vai tratar do mesmo assunto, lá no capítulo 29 de Jeremias, e ele vai ensinar para a gente que, em primeiro lugar, para poder buscar a Deus, é necessário que haja essa ação humana, esse querer, esse desejo humano de buscar a Deus. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, ele vai dizer, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É uma iniciativa do homem para com Deus, quando o homem ele busca esta presença de Deus, e essa presença de Deus ela tem que ser buscada por nós por todo o tempo. Por isso que Jesus ele vai dizer para a gente que essa busca a Deus é através da oração, é através da leitura da palavra dele. Por isso que a gente vê na vida dos apóstolos uma busca muito grande com respeito a viver na dependência de Deus em oração. Por isso que Deus vai dizer para Jeremias e todos, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Para buscar é necessário não apenas iniciativa, mas para buscar a Deus é necessário também uma motivação certa. Quando no próprio capítulo de Jeremias ele vai dizer, olha, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Não é tão somente uma busca, sabe, por algo espiritual. Não é somente uma busca atrás de alguma bênção maior ou atrás de algum privilégio diante dessa ação de Deus sobre a vida das pessoas. Mas essa busca, ela tem que ser verdadeira na busca de fato diante desse Deus que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós cremos na sua existência, e mais do que crer na existência de Deus, é um Deus que nós nos relacionamos com Ele. Por isso ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O buscar e o encontrar, há uma necessidade muito grande da gente entender que a nossa motivação ela é certa. Para buscar a Deus é necessário não apenas uma iniciativa, não apenas a motivação correta, mas também ter fé. No capítulo 29, versículo 14, ele vai dizer, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Todos aqueles que buscam a Deus e encontram a Deus, algo acontece na sua vida. Quando a gente olha aquele texto daquela mulher com fluxo de sangue e que foi buscar a presença do Senhor Jesus, e quando ela chega perto de Jesus e toca tão somente nas suas vestes, algo maravilhoso acontece com ela, porque no mesmo instante, aquela mulher que sofria 12 anos, aquela mulher ela foi curada. Quando a gente olha para aquela história do cego Bartimeu, que busca a presença de Jesus Cristo, e ele sai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandam ele ficar quieto, e ele, no mesmo instante, continua gritando.
E Jesus então manda chamá-lo. E os discípulos então vão chamar Jesus, o cego Bartimeu, e dizem para ele: tem bom ânimo, Jesus te chama. E na mesma hora Jesus cura o cego Bartimeu. Sabe, queridos, quando a gente vive diante dessa espiritualidade com Deus, há uma necessidade muito grande nossa, como cristãos, de buscarmos o Senhor e buscarmos a presença deste Deus, invocar esse Senhor na nossa vida, na nossa família, em tudo que é nosso. Mas, em segundo lugar, as demais coisas nos são acrescentadas quando Deus ocupa o seu lugar de direito. Quando Deus ocupa o seu lugar de direito. Jesus vai dizer que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Se eu fizer uma pergunta para você, e a pergunta for: quais são as suas prioridades? Enumere as suas prioridades. E aí você vai dizer, e a pesquisa, que a gente fizesse uma pesquisa, com certeza Deus, ainda mais dentro de uma igreja, Deus é a prioridade de todos. Depois a família, depois a igreja, depois o trabalho, depois o futebol, para alguns, para outros, outra coisa, academia, né? Tantas outras coisas que podiam ser enumeradas. E a outra pergunta que a gente faz depois disso é: quanto tempo você empreende para as prioridades da sua vida? Então, se você fala que a sua prioridade é Deus, quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus, se Ele de fato é a prioridade da sua vida? Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar. E para isso é necessário, primeiro, escolhas. Escolhas. Samuel, ele chega e fala assim: olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha família, nós já escolhemos. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Prioridade na vida dele. E é muito interessante você entender que a prioridade de Deus é diferente de prioridade igreja. Há muitas pessoas que têm o trabalho da igreja, coloca a igreja como um Deus. Tem muitas pessoas que trabalham na igreja de segunda a segunda-feira, achando que estão servindo a Deus, mas transforma a igreja num grande ídolo, que na verdade a prioridade tem que ser Deus. Tem que ser Deus. E quando a gente olha para esse mandato de Deus, para termos Ele em primeiro lugar na nossa vida, é necessário escolha e prioridade. E para isso é necessário colocar Deus no lugar de direito. Deus fala lá em Isaías capítulo 44, versículo 61, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. E o que é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? É nós sentirmos essa falta ou a dependência para com Deus no nosso dia a dia. Aqui Jesus ele vai trazer uma palavra aos discípulos, ele vai falar para os discípulos de como que a vida ela é finita, como que as demandas da vida traz ao nosso coração a ansiedade, como que a ansiedade ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E aqui ele vai dizer, olha, resolva isso, porque as demais coisas vos serão acrescentadas quando você de fato ter Deus de fato no seu coração. E o que é isso? Eu gosto muito do Salmos número 5, versículo 3. Quando o salmista ele vai dizer, de manhã eu apresento ao Senhor a minha oração. De manhã eu falo para o Senhor a minha oração. E eu fico esperando. O salmista ele vai falar de alguma coisa que ele vai, primeira coisa que ele faz na manhã
é procurar a presença de Deus e apresentar diante de Deus a sua vida e as suas necessidades. É buscar Deus, em primeiro lugar, antes de buscar em qualquer outra circunstância. A outra coisa, para colocar não apenas Deus no lugar de direito, mas também de testemunhar que Ele, de fato, é primazia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer: assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. As demais coisas nos são acrescentadas quando Deus ocupa o seu lugar de direito. E esse ocupar o lugar de direito é quando nós entendemos que o lugar de Deus tem que ser em primeiro lugar. Quando Deus ele vai olhar, quando Jesus ele vai falar a respeito deste Deus e que deve estar em primeiro lugar, ele vai dizer para a gente duas coisas importantes. Ele vai dizer para a gente que esse Deus, ele que olha para a gente, esse Deus que está em primeiro lugar no seu reino e na sua justiça. E quando falamos de reino, nós falamos em alguém que está sentado e que tem todo o poder para poder exercer a sua soberania sobre as nossas vidas. E para isso é necessário que a gente destrone muitas coisas que estão no nosso coração. Que a gente tire do nosso coração tudo aquilo que não convém a um cristão. E para isso é necessário viver uma vida de santidade do seu reino e na sua justiça. E em terceiro e último lugar, as demais coisas serão acrescentadas como consequência natural e eu diria espiritual. Como consequência natural, aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, eles passam a provar todas as coisas que nos são acrescentadas. E isso em todas as áreas. Quando Deus ele fala da primazia do dízimo, o que ele vai dizer? Fazei prova de mim. Única vez que a Bíblia vai dizer para o homem, para o cristão, fazer prova de Deus, é com respeito ao dízimo. Quando ele vai dizer, olha, dizime ao Senhor, e veja se as janelas dos céus não serão derramadas, abertas, e bênçãos sem medida serão derramadas. Assim também é quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração. É através de quando nós entendemos que tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus. E aí nós entregamos a Deus todo o nosso caminho. É quando nós entendemos esse cuidado de Deus sobre a nossa vida e passamos a partilhar aquilo que está no Salmo, tão lindo esse Salmo, que é o Salmo de número 37, quando o salmista ele vai trazer ao meu e ao seu coração essa mensagem dessa dependência diante de Deus e essa busca de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando ele vai dizer, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Então, a palavra de Jesus no Sermão da Montanha foi justamente essa, para trazer ao coração dessas pessoas a verdadeira confiança neste Deus que supre as nossas necessidades. E que necessidades Deus vai suprir a cada um de nós, quando Ele vai dizer no versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Ele está falando para os discípulos,
para aqueles que precisavam depositar diante de Deus a sua confiança, para aqueles que precisavam colocar diante de Deus, de fato, em primazia na sua vida e nos seus relacionamentos e em tudo aquilo que eles criam. Sabendo que o pão de cada dia Deus haveria de fornecer, as vestes Deus haveria de prover, e a preocupação com o dia do amanhã, não precisava ter preocupação com o dia do amanhã, porque Deus iria trazer os seus cuidados. As demais coisas nos são acrescentadas. Sabe, queridos irmãos, e a minha oração para com Deus é para que, de fato, você possa, a cada dia, colocar diante de Deus, colocar este Deus em primazia na sua vida, e que você possa provar a grande experiência de ter o cuidado deste Deus com você e com todos os seus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelo teu cuidado e pela bênção, ó Deus, de podermos apresentar diante de Ti a nossa vida, apresentar diante de Ti, ó Deus, as nossas súplicas, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de pessoas tão queridas nossas que estão em tratamento de saúde. Pedimos, ó Pai, pela vida do pastor Sérgio, pedimos, ó Deus, pela vida da Suzy, pedimos, ó Deus, pela vida do Sr. Veraldo, Dona Maria. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo aniversário do reverendo Everaldo, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando, derramando sobre ele a Tua graça, o Teu amor. Pedimos estas bênçãos e estas súplicas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angula, voltou a respirar. Aquele que morto está, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus te amamos. Te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou-la, o que era perdido se encontra em Ti. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenera-nos pela Tua cruz. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos,
afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Oh, oh, oh. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Se nós estamos aqui é porque nós amamos Jesus de coração. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar encerrando o culto nesta noite. Pai, muito obrigado por aquilo que nós vimos e por aquilo que nós ouvimos. Porque tudo isso trouxe paz para os nossos corações. Nos conduza de volta para casa, já repleto da Tua graça e cheio do Teu Espírito Santo. E ao chegarmos em casa, possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo dia que nós passamos. Obrigado pela tarde, pelo trabalho, mas pelo convívio como igreja nesse momento. Desperte a Tua igreja, para que possamos estar cada vez mais entrelaçados com amor às almas perdidas. Nos despedimos, ó Deus, nesta noite, não do culto e nem da Tua presença, mas do momento de estarmos juntos nesse momento, porque aonde nós estivermos, a Tua presença irá à nossa frente, nos abençoando. Fica, pois, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as eternas consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em especial aqueles que estiveram presentes, aqueles que estão na sua casa na live e aqueles que ainda irão assistir ainda, hoje e para todo sempre.